Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Agora iremos iniciar o módulo 2. O assunto de hoje será os seres vivos e as suas interrelações. E aí, vamos começar? Guarda o módulo 1, vamos pegar do módulo 2 e vamos lá. Agora que eu creio que todo mundo já pegou o módulo 2, nós vamos na página 2 e tem uma imagem que é para vocês observarem, bem parecida com essa do vídeo. E aí tem a pergunta: que seres vivos você consegue identificar na imagem? Comece os palpites. Não estou ouvindo. Vou falar. Aqui nós podemos identificar nessa imagem, né, a flor, que a flor ela é um ser vivo, e a abelha, não é isso? A abelha e a flor. No caso da flor, ela é uma planta e a abelha ela é um animal. Na pergunta 2, ele diz assim: que tipo de relação existe entre a abelha e a flor? Vamos pensar? Vou falar. A relação que tem entre eles é que as abelhas retiram seu alimento das flores, na forma de pólen e néctar, e ajuda também na polinização. O que é polinização? É a mesma coisa que levar o pólen de uma flor a outra, permitindo assim a sua reprodução. Porque, diferente dos animais, as plantas elas se reproduzem de forma diferente. E uma das reproduções depende da forma como a abelha vai, retira o seu alimento, que é o pólen, e vamos se dizer que os pontinhos assim do pólen vai ficar grudado nas patinhas dela. E aí ela vai em outra flor para procurar mais néctar. E nessa que ela vai visitar uma outra flor, ela deixa aquele pólen na outra flor. E aí vai fazer o quê? Vai acontecer a reprodução das plantas, certo? E as abelhas, como elas se relacionam umas com as outras? As abelhas elas colaboram uma com as outras na busca por alimento e na vida dentro da colmeia, certo? Vamos agora estudar as características da biosfera. Primeiro, vamos entender o que é biosfera. E aí no vídeo eu coloquei, né, a imagem de um planeta Terra visto do espaço, como também tem essa imagem aí no livro de vocês. A biosfera, gente, é a região da Terra onde os seres vivos, como você, eu, as abelhas e as flores, se desenvolvem. Isto é, a biosfera é a região onde existe vida. A vida no planeta Terra depende da presença de ar, água, solo, luz e calor. Portanto, a biosfera ela abrange as regiões onde esses elementos podem ser encontrados. Já a região da Terra que se concentra a maior parte do ar é denominada atmosfera. E na imagem aí nós podemos observar, né, bem mais de pertinho o nosso planeta Terra, a camada de ar que envolve ela, como se fosse uma capa protetora. O ar é constituído por vários gases, além de vapor d'água, poeira e micro-organismos. Alguns desses gases são essenciais à vida, como o oxigênio, utilizado na respiração dos seres vivos, e o gás carbônico, que é utilizado pelas plantas na realização da fotossíntese. Apesar de ser invisível, nós podemos perceber o ar em diversas situações. Na formação do vento, ao respirarmos, ao observarmos o voo das aves e dos aviões, entre outras. Mas falamos sobre a fotossíntese. Vamos nos lembrar o que é fotossíntese?
Fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento, utilizando a luz do sol e o gás carbônico, certo? Então, o que é que acontece aqui na fotossíntese? As plantas, elas não é como nós que vamos no mercado, compramos, ou então nós vamos à natureza e retiramos. Não. Elas têm que produzir o seu próprio alimento. E a produção desse próprio alimento vai se dar pela luz solar, que elas vão captar essa luz solar, vão puxar para elas o gás carbônico. Que gás carbônico é esse, Pro? O gás que nós lançamos para fora. A gente respira gás oxigênio e a gente coloca para fora o gás carbônico. É esse gás carbônico que a planta pega para ela para se juntar com a luz solar e daí transformar o seu próprio alimento, certo? Aqui na imagem a gente vê o quê? O oxigênio com a seta indo para fora. Por quê? Porque as plantas, elas pegam para ela o gás carbônico e soltam o gás oxigênio. E esse gás oxigênio serve para a nossa respiração. Aí nós vamos aqui para a hidrosfera. A região da Terra onde encontramos água é chamada de hidrosfera. Aqui também eu coloquei a imagem de perto, né, do nosso planeta Terra, para vocês observarem também a camada de água que está também envolvendo a nossa Terra. Tá vendo um tanto de coisa que tem no nosso planeta e a gente nem observa? Então, essa camada de água ela é chamada de hidrosfera. Ela é formada pelos ambientes aquáticos como oceanos, mares, rios, lagos e geleiras. Além de fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, a água é o habitat de muitos deles, como algas, plantas aquáticas, peixes, rãs, tartarugas, baleias, camarões, entre outros, né? Litosfera, que coisa mais linda, gente, a litosfera. A região do planeta formada pelas rochas e pelo solo é denominada litosfera. Os seres humanos e muitos outros seres vivos habitam os ambientes terrestres que constituem a litosfera. Grande parte dos répteis, das aves e dos mamíferos, por exemplo, vive nesses ambientes. Agora já podemos observar, né, o nosso planeta com as suas particularidades. Agora vamos ver a questão sobre os seres vivos, como é que acontece. Aqui eu coloquei a imagem de um animal lindo, mas feroz, é bravo. Ele é conceituado como organismo ou indivíduo. Ele, eu, você, todos nós somos organismos ou indivíduos. Na biosfera vivem muitas espécies de seres vivos. Cada um deles é chamado de organismo ou indivíduo. Pronto. Então, a aranha é um organismo, a barata é um organismo, o tigre é um organismo, o ser humano é um organismo, a borboleta é um organismo. Todos os seres vivos, eles são denominados como indivíduos ou organismos. Diversos organismos ou indivíduos de uma mesma espécie juntos formam uma população. Por exemplo, o peixe-salema é um indivíduo e vários peixes-salema formam uma população. O ser vivo é um indivíduo. Todos eles juntos, como a gente está vendo aí, é uma população. Chamamos de comunidade um grupo de várias populações que vivem em determinado ambiente. Observe na imagem do livro de vocês e também tem essa imagem aí no vídeo, né? Que existe uma comunidade que é composta de peixes, corais, seres marinhos. Vocês estão vendo? Essa daí é uma comunidade porque não tem um indivíduo de uma mesma espécie só. Se a gente só analisando os peixes, tem vários peixes diferentes. Tem um indivíduo, tem a população, mas tem vários peixes diferentes, né? Tem as águas, tem corais, tem várias coisas aí. Então, todos esses indivíduos diferentes, vivendo junto em um mesmo espaço, é chamado de comunidade.
O conjunto de comunidades e fatores ambientais, como água, ar, solo e luz, é chamado de ecossistema. Um exemplo é o ecossistema marinho. Esse ecossistema aqui é o ecossistema marinho, porque tem água, tem o gás, perdão, tem a água, tem ar, tem luz, tem solo. Então, todos esses elementos juntos vai formar, juntos com o ser vivo, vai formar o ecossistema. Finalmente, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra é chamado de biosfera, que foi o que iniciamos a nossa aula, né? Aí todos vocês passam aí para a próxima página, que nós vamos falar das reservas da biosfera. Nesta primeira parte aí eu coloquei 3 exemplos, tá? Que eu vou falar para vocês. Para evitar a destruição dos ecossistemas que fazem parte da biosfera, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, lançou no ano de 1971 o programa Homem e a Biosfera. A finalidade do programa é estudar os recursos naturais de nosso planeta e mapear as áreas com grande variedade de espécies e importantes recursos naturais, as reservas da biosfera. Aqui no nosso país, no Brasil, existem várias áreas que são consideradas reservas da biosfera. Primeira imagem aí é a reserva da biosfera da Amazônia Central. A segunda imagem é a reserva da biosfera da Caatinga. A terceira imagem é a reserva da biosfera do Cerrado. Essa outra imagem aqui do nosso canto do lado esquerdo é a reserva da biosfera da Mata Atlântica. A imagem do meio é a reserva da biosfera do Pantanal. E a imagem à nossa direita é a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. Mas para o que é biodiversidade? Biodiversidade é uma palavra que é composta por a junção de 2 outras palavras, que é bio, que significa vida, e diversidade, que são vários. Então, vários tipos de vida. Biodiversidade é a variedade de formas de vida existentes em um ambiente. Aí vem aqui, na mesma página, diz assim: de acordo com o texto, responda às questões propostas. Vai dar para você responder aqui? Não, benção. Então, você vai para o caderno. Se lembre de separar e colocar a segunda unidade, tá certo? A primeira pergunta diz assim: qual é a importância das reservas da biosfera? As reservas da biosfera, elas contribuem para o combate à degradação ambiental, a conservação da biodiversidade e a melhoria na relação entre o ser humano e a natureza. Segunda pergunta: escolha uma das reservas da biosfera existentes no Brasil e faça uma pesquisa sobre ela, descrevendo suas principais características. As reservas são as que eu citei para vocês: a Amazônia Central, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Serra do Espinhaço. Escolha uma delas e pesquise e coloque as principais características. Essa atividade é pessoal. Na página 7, tem assim: primeiro, leia o texto e responda as questões a seguir. Vamos acompanhar a leitura? A goiabeira e companhia. Lagartas, gafanhotos e esperanças utilizavam as folhas da goiabeira como alimento e abrigo, enquanto animais que vivem no solo, como as minhocas e os caracóis, aproveitam-nas quando caem. Não são só folhas e os ramos da goiabeira que proporcionam casa e comida. Para muitos animaizinhos, suas flores são constantemente procuradas por abelhas e borboletas em busca de néctar. E seus frutos também são apreciados, satisfazem o apetite dos sanhaços. Mesmo caídas no chão, as goiabas continuam sendo disputadas por formigas, sabiás e outros pássaros. Outros animais são comumente encontrados em volta da goiabeira.
apesar de não se associarem diretamente a ela. São vespas, marimbondos, besouros e pássaros como bentivis e tico-ticos, que, para se alimentarem, caçam os pequenos insetos dependentes da árvore. Primeira questão, letra A. Escreva o nome dos organismos citados no texto. Quem são os organismos? A mesma coisa que indivíduos, ou seja, seres vivos. Lagarta, gafanhoto, esperança, caracol, minhoca, goiabeira, abelha, borboleta, sanhaço, formiga, sabiá, vespa, maribondo, besouro, bentivi e tico-tico. Letra B. Assinale a alternativa correta. O grupo dos sabiás forma uma população, uma comunidade, a biosfera ou um ecossistema? Uma população, pois vários sabiás juntos vai formar uma população. Agora é com vocês. A página 8 e a página 9 vocês vão fazer aí sem o auxílio da Pro, tá certo? Beijos e até a próxima.